You've invested in a metadata management solution, but is it now a data museum? Your end users rarely touch the tool. Why? Metadata management solutions aren't user-friendly and don't move self-service analytics projects forward. So, your people turn to less reliable sources like spreadsheets for data definitions. The result? Inaccurate conclusions, stalled projects, and no trust in the data. Your users need a solution they enjoy engaging with. Enter Alation, the first data catalog designed for human collaboration. Alation observes how data is being used and automatically gathers metadata from all sources, while providing a foundation for data governance that doesn't unnecessarily interrupt workflow. Like Yelp for data, Alation allows users to easily search, review, and receive smart recommendations for their analysis. Machine learning meets human curation to ensure accurate, consistent, collaborative insights. Now, rather than an empty museum, you have a thriving data community. See why leading organizations are turning to Alation to make metadata engaging for business users. Visit alation.com/metadata. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Vamos começar aqui pontualmente, sabendo que é importante o tempo para todo mundo, né? O tempo mais o bem mais escasso nosso hoje em dia é o tempo. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Vivian, da área comercial aqui da unidade da Analytics, e aqui hoje nesse evento vai estar junto comigo o Matias, que depois ele vai se apresentar e vai entrar aí com a solução, tá? Vamos só para saber, tá todo mundo vendo a minha tela? Sim, Bia, pode compartilhar a tua apresentação, tá tudo certo. Então, só falando rapidamente aqui da nossa agenda hoje, a gente vai falar um pouquinho, como tem algumas pessoas que ainda não conhecem a Tech6 Group, nós vamos falar um pouquinho da empresa e falar como que a gente pode apoiar vocês. E aí depois a gente vai passar com o foco da Alation, né, a parte de governança de dados, e depois a gente vai fazer o hands-on. Para o hands-on, a gente vai depois mostrar para vocês o link certinho que vocês vão entrar, e vamos colocar também ali no perguntas e respostas esse link para vocês poderem entrar na plataforma e fazer o exercício junto com a gente, tá? Nesse link do perguntas e respostas, também você pode mandar questionamentos aí para a gente, que dando tempo a gente vai responder ainda durante o evento, se não, depois a gente manda a resposta para vocês, ok? Então, seria interessante na perguntas e respostas, se vocês puderem colocar o seu nome, seu e-mail, para que a gente saiba para quem que a gente tem que mandar a resposta depois, tá bom? Então, só falando um pouquinho sobre a empresa ela é um grupo brasileiro, mas com uma atuação mundial. Então, hoje a gente está presente nos Estados Unidos, Portugal, Colômbia, no Brasil e na Argentina. Então, hoje a gente consegue apoiar e trazer uma grande experiência para os nossos clientes, tá? Então, a gente é uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado, nós estamos no mercado desde 98, e hoje a gente atua como uma integradora de solução, BPO, e a parte de treinamento, e eu vou passar isso agora para vocês rapidamente, como que a gente pode atender vocês e como que a gente pode apoiar, tá bom? A primeira coisa, antes de eu entrar nessa unidade que eu falei que é a unidade onde fica a Alation, né? Vou falar um pouquinho das outras unidades para vocês conhecerem como todo. Então, primeiro a gente tem a parte aqui de pessoas, que a gente envolve tanto a parte de terceirização de pessoal, então, eu tenho um projeto, eu preciso ter uma pessoa terceirizada de alguma necessidade específica, então a gente pode apoiar, e também em treinamentos. Nos treinamentos, o que a gente tem? A gente tem todos esses treinamentos porque a gente monta conforme a necessidade do cliente, tá? Então, só para vocês terem essa ideia. Na parte de processos, o que a gente faz? A gente pega os nossos clientes, a gente assume a execução de um processo completo, traz um time qualificado e também automatiza ali o processo, tá?
E na parte de integrador e revenda, antes de eu entrar aqui na área de analytics, eu vou entrar na parte onde a gente fala um pouquinho da solução proprietária, que é a parte de planejamento financeiro orçamentário, né, que muitos nos conhecem pelo planejamento financeiro orçamentário, como também a parte de consolidação contábil gerencial, IFRS 16, falando de ferramentas proprietárias. Mas a gente também tem, falando em transacional, aí, toda uma consultoria para a parte do Salesforce. E agora, para a parte de data-driven, né, que é a democratização do uso de dados, a analytics, e até a parte final, que seria visualizações por parte do Business Intelligence, a gente tem todo esse caminho onde a gente tem todas essas ferramentas que a gente pode apoiar. Resumindo, aqui é um mapa que dá para entender onde cada produto ou serviço se encaixa, né? Então, quando eu falei em pessoas, a gente tem toda a parte de treinamentos para todas as pessoas, todos os perfis profissionais dentro da empresa. A gente tem aqui na parte de ecossistema de dados, né? A parte de planejamento e a parte de consolidação, eles estão muito próximos, porque ele também vai trazer muitos dados para a empresa, mas ele traz um nível diferente, porque ele conversa muito, por exemplo, com RP, para você ter essas informações. E aí a gente fala, quando a gente fala do pipeline de dados, aí, que é desde o início do dado, né, desde a origem bruta do dado, a gente consegue fazer o caminho. Desde essa origem, a gente consegue tratar aqui com a solução da informática, consegue construir data lakes, né, big data com Teradata. A gente tem a parte de inteligência aumentada, ou seja, a gente apoia os cientistas de dados a automatizar o seu processo para o uso do machine learning. Então, você quer ter uma preditividade para melhorar o meu churn de clientes, ou melhorar a questão das minhas fraudes, né? Então, essa ferramenta nos apoia nesse sentido. E na parte de visualização de dados, né, que seria o final, né? Então, a gente falou do estado bruto do dado, depois a gente tratou o dado, criou ali uma base com todas as informações, temos a cientista de dados, mas o final, que seria as visualizações por reports, por dashboards, então a gente também tem esse apoio. E hoje a gente vai falar que tudo isso aqui, ele está debaixo de uma governança de dados, né? E é uma governança de dados um pouco diferente. A Alation, ela traz uma ideia de governança de dados ativa, que é bem diferente do que a gente escuta no mercado, né? Porque governança de dados já é um assunto recorrente aí, mas com o Aleixo, a gente trouxe uma governança ativa, e aí o Matias vai poder explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai se focar nesses assuntos, nessa parte, onde a gente vai falar sobre como se descobre, a linhagem, ter uma visão de todos os dados 360 graus, então imagina qualquer dado, onde ele esteja, a gente consegue ter essa visão e essa informação, e principalmente a parte de segurança, né? Hoje em dia a gente está debaixo da lei do LGPD, então a gente sabe da importância disso, então traz um apoio porque a gente consegue saber se o dado não pode ser mostrado, se ele tem que ter um pouquinho mais de atenção e assim por diante. Bom, esse foi o meu recadinho, eu volto depois aqui, qualquer coisa, estou ali no perguntas e respostas se vocês precisarem, e agora eu vou passar para o Matias. Olá, bom dia a todos. Bom, meu nome é Matias, eu sou o líder aqui da unidade de Analytics, na parte de pré-vendas e pós-vendas. Tenho aí 25 anos de jornada em Analytics, desde 95, 96, trabalhando aí quase 25 anos. E hoje eu vou trazer para vocês o tema aí, tratando a governança, dessa perspectiva de governança ativa, como a Vivian falou, na ótica aí da nossa arquitetura, de proposta de atendimento para vocês, ok? Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse tema aqui, mais abrangente no sentido de governança de dados. E a gente vai começar a nossa história aqui nessa apresentação com a seguinte frase. No final do dia, você deve executar e fazer cumprir a autoridade. Claro, essa frase não é minha, eu trouxe ela aí do mercado, mas o que significa isso? Significa se perguntar o que é governança de dados?
Hoje você tem ativos dentro da sua empresa que você precisa administrar, tipo dados, relatórios, dashboards, termos de negócio, artigos, métricas. Você consegue nomear tudo isso, né, e saber um pouco de cada um desses ativos, nomes, descrições, localizações, integridades, e depois você consegue determinar a importância, né, desses ativos de dados, o que significa isso e o quanto relevante isso é para o meu negócio. É muito importante, é pouco importante. E depois você consegue levar isso para dentro da sua empresa, atribuindo responsáveis para tratar esses ativos, garantir a qualidade desses ativos, garantir confiança nesses ativos. Nesse ponto de vista, a gente vem entendendo que, no final, a execução e aplicação de autoridade sobre a definição, produção e uso de dados e ativos relacionados aos dados vai depender muito da abordagem que você decidir seguir. E isso que vai influenciar a sua definição sobre governança de dados. É assim que a gente entende. Por quê? Porque se você pegar a história, quando começou a fluir mais, ultimamente, o princípio de governança de dados, você teve uma abordagem, que a gente considera que é a primeira, que era mais voltada de comando e controle. Então, você tinha que atribuir pessoas, né, como administradores de dados e outras funções. Você determinava o que essa pessoa, esse grupo, ou principalmente um indivíduo, deveria fazer ou tem que fazer efetivamente, e somente faria aquilo ligado a todos os novos processos que a companhia fosse estabelecendo ao longo de um programa. A partir daí, dessa primeira abordagem, seguiu-se o que nós chamamos de uma segunda abordagem, que teria uma linha mais tradicional. Manteve-se a atribuição de pessoas e administradores de dados e outras funções, mas aí já houve um pouco mais de flexibilidade no que fazer. Então, você deve fazer, não era muito determinista a ação. E tinha mais liberdade para fazer e sempre ligado ao princípio mais exclusivo agora de processos de governança de dados. E agora a gente vem entendendo que a evolução disso é o princípio da terceira abordagem, a não invasiva, aonde você começa agora, ao invés de atribuir, reconhecer as pessoas como administradores de dados, e a gente vai entender um pouco mais disso agora nessa apresentação, você começa a entender se essa pessoa está pronta para fazer isso e se isso pode fazer parte do seu trabalho agora, do dia a dia, onde ela vai aplicar a governança de dados ao processo. Então, são as abordagens que vêm aí, cada tempo aí se modificando e melhorando, e isso faz com que ainda, nesse momento, até que nós estamos conversando aqui, o caminho da governança ainda não esteja claro para algumas empresas. Esse é o ponto. Né? Porque você vai buscar no mercado, você vai ver diversas definições e estruturas de governança de dados, vai poder escolher práticas, e ainda assim, algumas iniciativas de governança podem falhar. Tá? E aí nós vamos ver agora alguns pontos que eu destaquei aqui, que são importantes para a gente começar a delimitar ou a delinear o princípio de governança ativa. Então, primeiro, em termos de uso de caso, aqui a gente colocou uma inflexão, um tempo de mudança. Então, antes de 2020, né, a abordagem era mais forte, mais destacada em gestão de risco e segurança, né? Conformidades regulatórias, descoberta de dados, segurança e privacidade, controle de acesso e análise de impacto. A partir de 2020, somou-se a isso mais inteligência. Né? Então, você começou a buscar o princípio da governança em programas onde você conseguisse gerar mais autoatendimento e analítica para os seus analistas, buscou agora atuar mais em qualidade de dados, melhorando a qualidade. Com a qualidade melhorada, você ganha confiança. Entrou toda essa questão de alfabetização em dados, ou seja, o conhecimento tem que ficar interno à empresa e disseminado dentro de uma cultura. O compartilhamento desses dados e o princípio de migração de nuvens, né? Houve uma grande mudança nesses últimos anos de on-premise para nuvens, uma mudança de arquitetura, começaram a entrar novas tecnologias e isso também causou um certo impacto aí nessa parte de governança de dados. Então, em termos de uso de caso, nós destacamos essa mudança. E em termos do que está envolvido nisso, na parte de programa, nós vimos que
os programas começaram a mudar um pouco de liderança de TI para liderança de negócio. Os usuários-alvos agora passaram a ser mais os analistas de dados do que administradores de dados, então você começa a expandir mais o uso, né? E aí a gente vai falar no final da democratização. Os ativos eram mais os datasets, ou os dados. Agora você já tem modelos, consultas, relatórios de BI, artigos e outros tipos de ativos que você pode estar tratando e administrando. A plataforma de on-premise está indo agora cada vez mais para nuvens. Os acessos eram mais restritos a metadados. Agora você já tem dados e metadados junto. O motor, a engenharia era baseado em regras. Agora você está falando baseado em inferências de machine learning, ou seja, a automatização dessas regras, né, e desses processos, ajudando ainda mais, né, em todo o processo. A cultura era uma cultura mais de comando e controle, como nós vimos, agora está migrando para uma cultura mais colaborativa e distribuída. E a velocidade disso tudo está se modificando também. Antes você tinha tudo isso feito mais em processo de lote, e hoje você tem o movimento, né, disso em tempo real. Então, são pontos de destaque que fazem com que a gente comece agora a entender o princípio ou ir atrás de delinear ou a governança de dados ativa, que é como nós chamamos, tá? E a governança de dados ativa, o que é? Bom, uma introdução à governança de dados ativa, claro, a gente vai passar aqui um pouco, não vamos conseguir detalhar muito, desdobrar isso, mas são dois principais fundamentos aí que nós entendemos, né? Que todos os membros agora, ou seja, colaboradores, participem de governança de dados em um formato de comunidade ativa, até buscando aqueles modelos de crowdfunding ou gamificação, junto com programas e tecnologias de governança de catálogo de dados também, que estejam no comando dessas ações. E tudo isso representado por 5 princípios, 8 características, 3 dimensões de governança, fazendo com que isso estabeleça 7 passos de processos contínuos. Então, vamos ver um pouco sobre isso. Quais seriam os 5 princípios? Os 5 princípios são, primeiro, pessoas ativas para a governança de dados. Esse é um ponto fundamental. A gente agora começa a falar de pessoas, falamos de comunidade. Então, se o seu pessoal já conhece, já está trabalhando com dados dentro da sua empresa, portanto, eles podem assumir responsabilidade sobre esses dados, né? Segundo, começar com a governança existente. Em primeiro lugar, abordagens não invasivas à governança de dados começa formalizando o que já existe. Ou seja, se você já tem uma proposta de melhoria, de curadoria, de relatórios analíticos, de melhorar a pesquisa, a abordagem de descoberta, se você já tem isso dentro dessa visão sistêmica, comece por algo que já é mais prático, mais pronto, mais imediato. Orientar ativamente as pessoas a controlar dados. Isso é importante também, porque isto é alcançar e incorporar políticas de governança, padrões, termos em atividades normais dentro de um fluxo de trabalho que aquele indivíduo faz, para que o conhecimento da governança de dados seja consumido e aplicado no ponto de uso do dado. Então, você começa a estabelecer uma relação mais próxima entre o dado e a aplicação da governança e estabelecer essa cultura dentro da empresa. Outro ponto, trabalhar de forma a colaborar, né? Os funcionários são bem-vindos para participar de uma comunidade onde se beneficiam ao compartilhar seu conhecimento e contribuição. Isso está muito associado também ao ponto de alfabetização em dados. Então, você começa a criar também os mecanismos de alfabetização em dados dentro da sua empresa. E, no final, a interação, né? O último princípio, uma abordagem de que você tem interativa de gerenciamento e aprimoramento contínuo dos ativos de dados e metadados, garantindo qualidade e confiança naquilo que é utilizado. Então, a partir daí, você começa agora a estabelecer os princípios e vamos entender agora as características que nós podemos adotar junto com os princípios. São 8 as características de governança ativa que nós entendemos, né? A primeira é a parte do pragmático e não teórico. Ativos críticos são os primeiros candidatos naturais para formalizar o comportamento, né, existente de uso do acesso. Ou seja, vá sempre naquilo que é mais prático, mais atingível naquele momento.
Segundo, centralizando nos negócios, começando com conteúdos de negócio que exigem certas propriedades importantes para todo mundo, para todas as partes interessadas que fazem parte do processo. Utilizar sempre uma melhoria contínua, com feedback orientado por pessoas que priorizam os esforços com base em metas e medidas para manter a qualidade do metadados e a qualidade dos dados em alta dentro da empresa. Então, a melhoria contínua. Implementar de forma incremental. Isso é muito importante, é um destaque aqui, porque quando você faz de forma incremental, você tem um retorno mais rápido, uma redução de risco e consegue aumentar a credibilidade em tudo que você está fazendo. Esse é um princípio bem importante a ser adotado, uma característica bem importante. Orientado sempre para uma comunidade, por quê? Tornar a administração e a curadoria dos dados parte da cultura dos dados da sua empresa. Isso é fundamental para o sucesso, inclusive. Participação guiada, manter as políticas incorporadas aos dados durante as atividades do dia a dia dos analistas e usuários, o que ajuda bastante a impulsionar a adesão. Então, você está falando agora em adesão a essas políticas, ou seja, vai incrementar as práticas. O valor do colaborador, isso é fundamental, é valorizar quem está participando, valorizar os membros e trazer novos membros para participar, porque a governança de dados ativa agora, ela é para todo mundo e não se limita mais a um grupo, ATI ou administradores de dados, ela alcança até os usuários. E aqui entra o fundamento, né, que nós adotamos aí no princípio da apresentação, que é a democratização. E focar no uso dos ativos de dados, né? Porque as políticas, os padrões devem estar sempre acessíveis onde o dado está sendo usado, naquele ponto de consumo do dado. Ok? E baseado nas 8 características agora, nós podemos atuar nas 3 dimensões, né? E as 3 dimensões da governança ativa são negócio, conformidade e técnica. Aonde, na dimensão de negócio, você vai focar para manter a perspicácia do negócio, né? O atendimento do seu dia a dia de negócio, com conteúdos de qualidade, dos principais ativos e entidades de negócio que você tem de dados. Exemplo, você vai tratar bem os títulos, as descrições, as certificações daquele dado, entender com propriedade e compreender o negócio que está sendo adotado, transformando o dado em informação e em conhecimento, né, como relatórios, métricas, termos, fonte de dados, etc. Então, o negócio ele tem que estar bastante atuante agora numa proposta de governança de dados ativa. A outra dimensão é a dimensão de conformidade, né? Onde você vai manter as políticas, classificações, avaliações, padrões de auditoria, que são necessários para as regulamentações e práticas aí adotadas no seu dia a dia. Exemplo, manutenção de registros apropriados para suportar auditoria e conformidade para regulamentações como o LGPD. Então, você vai ter tudo isso na dimensão de conformidade. E a dimensão técnica, não menos importante, que vai garantir o conteúdo e a qualidade dos atributos de dados, concentrar-se na integridade e precisão de atributos tecnicamente relacionados entre eles. A gente está falando muito, então, da parte de modelos, de dados, de estruturas e tudo mais, e concentrar-se em limites de qualidade de dados de correção do que tem que ser feito quando preciso. Então, com essas 3 dimensões, com os princípios, com as características e com as 3 dimensões, aplicando os 7 passos recomendados, que são 7 passos dentro de um ciclo de um programa de gerenciamento e melhoria contínua, a gente entende que vocês vão alcançar aí a adoção de uma governança de dados ativa. E, resumidamente aqui, né, não vamos nos desdobrar muito em cada passo, mas partir de um princípio de uma estrutura, né, estabelecendo essa estrutura com missão, políticas, padrões, usar tecnologias de catálogo de dados, onde você vai fazer a ingestão de metadados técnicos, comerciais, vai analisar esses metadados, capacitar membros como administradores e curadores que vão usar, então, até processos automatizados dentro das tecnologias, identificar revisores, aprovadores de fluxo de trabalho, fazer com que o dados tenha essa curadoria, né, descrevendo os dados, aplicando sinalizadores até para ajudar os analistas a entenderem certos aspectos do dado e a qualidade que está sendo aplicada. Aplicar a política e controle junto com esses dados, né, implementando isso de forma que você tenha
tudo sendo atingido dentro da parte de consumo de dados, promover o espírito de colaboração em comunidade, né, com o uso de dados confiáveis. Quanto mais confiáveis os dados, mais uso, mais colaboração, e você vai aproveitar esse conhecimento e disseminar a cultura, dentro da cultura de dados, um modelo novo de alfabetização em dados. É importante isso. E monitorar e medir tudo isso que está acontecendo dentro do programa, né? Determinando se a conformidade está dentro das políticas, se você tem criar análise de curadoria para entender o quanto dos dados estão praticando a curadoria, o quanto você precisa melhorar, medir isso, né, através de métricas e estabelecer de forma final sempre a melhor qualidade para melhor confiança. Então, a gente entende que com tudo isso, a gente vai alcançar aí o princípio de governança de dados ativa. E junto com a governança de dados ativa, agora, dando esse salto, essa ligação com o princípio de catálogos, que é a proposta que a gente vai trabalhar agora do hands-on, nós falamos, então, da governança de dados ativas e do catálogo de dados, que é onde a gente pode introduzir o Alation com a visão fundamental exatamente para atuar nisso que eu falei, nessa cultura de dados, melhorando esse mundo, né, com 3 princípios fundamentais, que é pesquisa e descoberta de dados, que nós falamos um pouco a respeito, né, que é algo importante, que vai trazer a agilidade, acelerar a busca e o acesso ao ativo de dados, a alfabetização em dados, né, nesse meio colaborativo, nesse meio de aperfeiçoamento, nesse meio que você tem de interação de comunidade, e o próprio governo de dados, né, que vai garantir toda a segurança e o controle. Então, com isso, nós conseguimos equilibrar dois lados, né? O lado de redução de riscos e erros, mais de controle, e o lado de valor, que você se aproxima mais do negócio, né? Onde você vai estar transformando a sua empresa agora numa democratização de uso de dados maior, alinhada sempre ao negócio, em torno de métricas, fazendo com que você tenha resultados mais rápidos e mais precisos dentro da sua companhia. Então, os principais benefícios aqui, eu elenquei alguns, são aumento de produtividade analítica. Você consegue, com esses programas, com essas tecnologias, dentro desse cenário que eu resumir para vocês, introduzir para vocês, fazer com que você tenha aumento de produtividade, melhore a compreensão nos dados, isso é um ponto importante, incentive a colaboração e o uso da informação e do dado e dissemine isso de uma forma cultural, minimize riscos de usos indevidos de dados, elimine gargalos, porque agora, como eu falei, não está mais centralizado num time ou numa área, você começa a trazer o acesso e também a responsabilidade para outros membros ou para outros funcionários ou colaboradores da sua empresa, e vai aumentar a conformidade e a compreensão da política de dados, porque agora você está levando ela próxima do consumo. Fica muito mais rápido, muito mais fácil de você fazer esse tratamento, tá? E para isso, a solução Alation, que nós vamos testar agora, é uma solução voltada a catálogo de governança e catálogo de dados. E a proposta que a gente tem aqui é fazer, junto com vocês, um hands-on, né? É um hands-on de entendimento disso no mundo real, num produto, já com uma visão mais de usuário, né, de visualizador, partindo do princípio de um analista de dados, que vai encontrar os dados para uma análise de negócio, vai entender mais sobre isso e confiar nessa relação que ele vai ter com o dado e vai, enfim, utilizar esse dado para obter uma informação precisa naquele momento de escolha de decisão. Tá? E passando agora algumas informações para vocês, nós vamos realizar essas atividades e nós vamos acessar o portal que está aqui, ó. Eu vou copiar esse link aqui no chat para vocês, logo em seguida, e vocês vão utilizar o e-mail que vocês utilizaram para se cadastrar nesse evento, tá? E cada um vai usar o seu, claro, né, o seu próprio e-mail, e vocês vão usar uma senha comum, que é essa daqui, Alation cifrão, ok? E caso alguém tenha algum problema, ou quem não teve o registro ainda, pode ser que os que se registraram agora mais próximo do evento não tenham ainda um usuário, vocês podem usar esse usuário aqui, ó, tech6user@tech6mail.com e a mesma senha,
tá? A gente vai fazer junto aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o que está sendo, como a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou aqui agora entrar no produto rapidamente. Vou fechar minha câmera aqui. Então, vocês têm aqui, ó, a interface. Qual é? Eu vou passar para vocês aqui. É essa daqui, ó. Tá aqui no chat. E o usuário é aquele Aleixo, sempre lembrando que o A maiúsculo, né? Aleixo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar, então todo mundo acho que já quiserem fazer junto comigo, é só se conectar a esse portal, tá? Vocês vão entrar nessa tela, tá? Ok. Eu vou usar um usuário de introdução aqui, que é o webinar, @tech6email.com. Deixa eu checar aqui. É esse. E vou usar a senha. A mesma de vocês. Vê? Teve algum problema aqui. Alguém teve algum problema? Então, bom, eu vou usar um outro usuário aqui. É que esse usuário de vocês, ele vai iniciar a apresentação do ponto de vista de montagem das telas. Mas é bem simples. Vocês vão dar next, next e vão conseguir alcançar. Eu vou entrar com outro usuário aqui, que é o meu usuário. E no final vocês vão entrar nessa interface aqui, tá? Todos vocês devem chegar nessa mesma tela que eu, tá? Eu ia iniciar o processo, deu algum problema com esse usuário, mas ele vai passar passo a passo, é bem simples, são 3 telas. Ele vai pedir um nome, depois um perfil, vocês podem escolher qualquer perfil ou colocar vejo isso depois, e no final vocês vão chegar nessa tela aqui, que é a tela de interface. Nessa tela de interface é bem interessante, porque vocês vão ver que vocês já têm aqui links de acesso rápido para domínios que vocês podem utilizar para buscar a informação de ativo de dados, os últimos visitas que você fez dentro do Aleixo, áreas que você pode publicar, páginas ou outros artigos sobre dados, como glossário, regras, elementos. E nessa área direita aqui, da esquerda, desculpa, vocês têm praticamente os ativos que são catalogados pelo Aleixo, desde dados, né, arquivos de sistema, consultas e queries, artigos que estão ligados ao negócio, né? Pode ser artigos de conformidade, artigos de segurança ou outros artigos, conversações que vocês realizem aqui dentro do ambiente colaborativo e também acesso a informações de BI, no sentido de queries, dashboards e tudo mais, para várias tecnologias. Para tudo isso aqui, são mais de 70 conectores nativos que o Aleixo tem, né? Fazendo inclusive a ingestão automática de diversos deles, permitindo que você tenha rapidamente, então, o catálogo de diversos ativos de dados da sua empresa. A gente não vai dar muito ênfase de desdobramento aqui, o nosso propósito agora é fazer um tratamento aqui mais de analista, então eu vou começar pela área de pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu posso já, a partir do momento que eu sou analista e quero descobrir algo, né, fazer com que eu consiga alcançar rapidamente, através de uma palavra-chave, um determinado assunto. Então, eu digitei Customer, você vê que ele já traz aqui, por ordem de relevância, alguns tipos, né, de ativos, queries, tabelas, que eu posso estar acessando. Se eu quiser pesquisar de uma forma mais ampla, eu clico Enter e tenho aqui, então,
todos os resultados de customer catalogados. E aqui eu ainda posso criar filtros, né? Vendo mais de 29 filtros para definir melhor essas informações. Então, eu tenho aqui filtros por proprietários, especialistas, relevâncias em dataset, tabelas e tudo mais. Ou aqui, filtros rápidos também, visualização de dados, visualização de artigos, visualização de ferramentas de BI, ou o que está no BI, queries e outros tipos. Aqui você pode ver uma classificação por relevância, né, de todos os ativos que tenham customer. Aqui algumas informações, né, que você tem de flags de alerta, como eu mencionei, que são avisos. Então, você tem aqui artigos que são endossados, mas tem um determinado aviso. E você pode navegar sobre esses ativos. Agradeço a todos pela presença do evento, espero que tenham gostado. Obrigada pela participação. Se vocês precisarem de alguma coisa para Novo Acesso, nos avisem, a gente está à disposição de vocês. E como o Matias falou, isso aqui foi só o começo, tá? Ainda tem bastante coisa que a gente pode mostrar para vocês. Mas aqui a gente mostrou que com a Aleixo a gente consegue encontrar a informação, a gente consegue descobrir se o dado, né, se aquele dado pode ser usado ou não, se deveria ser usado e como deve ser usado. E aqui no final ainda do hands-on, você localizou qual é o tipo do arquivo, se pode ser um relatório, pode ser uma query e assim por diante. Então, agradeço muito a presença de todos. Obrigada, Matias, foi ótimo. Obrigado, e a gente aguarda aí um contato de vocês. Qualquer dúvida, por favor, nos mande um e-mail para mim, para o Matias, que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Ok, até mais. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.